Aí já é viagem mais, né, pessoal? Vamos lá. E eu que não sei nem mexer no Word direito. Qual que é o meu lugar lá? Já parou pra pensar? A nova sociedade? Pós-pandêmica, pós-Covid, cujos bilionários vão para o espaço. Enfim, então viaja, né? Vamos fazer a chamada, então? Já são 9h55. Aparentemente, 12 de vocês não chegaram ainda. Pois bem, pessoal, vamos fazer o seguinte: vocês abrem o microfone, falam o nome, falam que está presente, tá bom? Axa, Presente. beleza. Alexandre Vieira. O Alexandre mandou ali. Alice Lúcia. Alice Lúcia. Não. Alice Rodrigues. Presente. Beleza. André Domiciano. Domiciano, quer dizer. Não. Andressa de Oliveira. Presente. Beleza. Breno Andrade. Breno. Gabriel Miranda. Gabriel Miranda. Gabriele Aparecida. Gabriele. Também não. Júlia Avelino. Ah, a Gabriele mandou aqui. Beleza. O Alexandre também, tá. Júlia Avelino. Não. Júlia Gomes. Beleza. Luana Cristina. Presente. Beleza. Luísa Souza. Presente. Beleza. Luna Pereira. Gabriel, ainda não. Não, foi o Gabriel Miranda. Mas eu já marco aqui. Quando chegar lá, você fala também, tá? Beleza. Luna. Não. Mariana Naves. Mariana Naves. Também não? Miguel Moreno. Presente. Beleza. Nicole Cristina. Presente. Pedro Henrique Correia. Presente. Yasmin Batista. Presente. Gabriel Dias. Presente. Beleza. Isabelle Carli. Isabelle. Cauã. A Isabelle tá aqui. Cauã. Cauã. Laura Gabriela. Beleza. Lucas Teodoro. Lucas Teodoro. Não. Maria Clara Miguel. Maria Clara, beleza. Mariana dos Santos. Mariana. Não, beleza. Miguel de Castro. Beleza. Pedro Lucas Santos. Pedro Lucas. Não, beleza. Rayan Tavares. Rian, perdão.
Não? Samid? Beleza. Stephanie? Beleza. Túlio? Túlio? Não? E Vinícius? Vinícius presente. Beleza. Beleza, então, pessoal. Vou salvar aqui a nossa lista. Eu sempre pego também a lista ao final da aula. Ah, Júlia. Beleza, Júlia. Vou marcar aqui sua presença, tá? Eu sempre pego também porque... A Luna também. Beleza, Luna. Sempre pega a presença também, porque aí fica salvado. Salvado, eu acho. Tá certo, salvado. Eu consigo registrar a hora que vocês entraram, a hora que vocês saíram, né? A gente consegue fazer essa aferição certinho, tá? Bom, vocês viram que eu lancei a nota lá, antes de entrar no tema da aula mesmo? Vocês viram que eu lancei a nota do nosso primeiro bimestre? E como a gente teve entradas, né? Teve segunda e terceira chamada, foram entradas diferentes ao longo do ano, alguns de vocês perderam algumas atividades que a gente fez logo no início, né? Alguns de vocês ficaram sem ser avaliados em 6 pontos e alguns até a 11 pontos, né? Em 11 pontos. Qual que é a minha proposta, pessoal? Essa primeira nota desse bimestre que passou, na verdade, é uma nota temporária, né? Então, alguns de vocês tiraram, por exemplo, 9. Isso não expressa a sua nota real. É o que você conseguiu alcançar durante o processo avaliativo que você passou, de fato. Aquelas atividades que a gente realizou enquanto você, infelizmente, não tinha entrado no curso ainda, uma questão do próprio processo seletivo do Cefet, não é? Não tem como vocês serem avaliados. Então, esses pontos, sejam 6 ou sejam 11, eles vão ser diluídos no segundo, terceiro e quarto bimestre. E à medida que vocês forem pontuando, não é? A nota do primeiro bimestre vai sendo atualizada, tá? Então, pense que no seu diário ali, no seu boletim, entre aspas, né? A nota que você vai estar em artes é uma nota provisória, não é a sua nota final, tá bom? Ficou esclarecido, gente? Ficou? Beleza, então. Então, gente, nessa nossa aula de hoje, dando continuidade nas nossas reflexões, pensando como que a gente reflete as práticas artísticas através do âmbito linguístico, né? A gente olhou algumas perspectivas, sobretudo de 3 grandes áreas de conhecimento, que é a história da arte, da linguística e da musicologia, da ciência que estuda música, né? Musicologia. Fazer científico através da prática musical. Bom, nisso a gente viu que existem diferenças, né? Similitudes e divergências entre os conceitos. Claro, são áreas de conhecimento divergentes, de certa forma, talvez complementares, mas cada qual com a sua observância sobre o conceito de linguagem, né? O Jonathan Harris, que é um historiador da arte, a gente viu que ele aborda a linguagem através de 2 autores, o Baxandall e o Burgen, né? Cada qual com a sua perspectiva. Na linguística, a gente viu o Lawrence Trask, né? Que ele vai abordar o conceito de linguagem vindo do campo da linguística, né? E a gente viu o David Bird e o Kenneth Glog na musicologia abordando a linguagem através de uma lente de entendimento musical ou musicológico. Cada qual tem suas especificidades, mas existiram pontos em comum. E é nesses pontos em comum que a gente vai trabalhar hoje, especificamente sobre música, tá? Vou começar a projetar aqui a nossa aulinha, aulitia. Então a gente viu que a partir dessas experiências da realidade, né, o jeito que a gente interage com o mundo, né, nós seres humanos, de uma forma geral, nós temos uma habilidade específica, que é a habilidade de representar as coisas do mundo que a gente experimenta, né? O conjunto dessas representações ordenadas,
sistematizadas, né, compõem o que seria um sistema simbólico, né? Então, a linguagem, dentre todos esses autores que a gente viu, ela é abordada, ora, como uma habilidade de representar o mundo, de observar o mundo, entender, ora, como um sistema específico de abstrações e representações oriundas desse processo de representação simbólica das coisas do mundo, né? Bom, isso não é uma prerrogativa nossa do nosso tempo contemporâneo, isso é uma prerrogativa de nós enquanto seres humanos. Então, isso significa que há 5.000 anos atrás, os seres humanos tinham essa habilidade de representar coisas do mundo, né? E desenvolver sistemas. Isso significa também que povos diferentes, por exemplo, do brasileiro, têm a mesma capacidade de olhar as coisas do universo, refletir, abstrair e compor um sistema. Quando a gente aproxima o conceito de linguagem do conceito das práticas em artes, de uma forma geral, a gente observa que essas práticas, esses fazeres artísticos, né, eles são consolidados em sistemas de representação. Então, nas artes, o que diferenciaria, de certa forma, o que tornaria diferente e distinto uma prática da outra, seria a apresentação dessas representações, né? Como que essas representações mentais, essas abstrações, esses símbolos, né, se materializam na realidade. O que indica que esses sistemas, então, eles são culturalmente fundamentados. Se vocês se acordarem do nosso conceito de cultura, enquanto sistema de signos, quanto uma rede de signos, né, esse sistema linguístico participa desse sistema cultural, né? Ou seja, existem essas correlações. Então, quando um poeta, por exemplo, nós não vamos falar de literatura, né? Você já tem aula de literatura. Mas quando um poeta decide organizar determinadas imagens mentais, ele vai recorrer a um grande sistema de símbolos que a gente chama de cultura. Assim como um compositor ou uma compositora, quando ela quiser compor uma determinada música, né, ela também vai recorrer a esse grande sistema, esse banco de dados, entre aspas, de representações mentais. O interessante quando a gente olha a música dessa forma é ressaltar que existem duas perspectivas. Ambas consideram o âmbito cultural, ambas consideram o local onde essas expressões ocorrem. No entanto, uma delas observa a música enquanto um objeto e outra enquanto uma prática. Esse primeiro objeto, essa ideia de objeto, música-objeto, não é uma ideia recente, é uma ideia que tem, de certa forma, uma tradição de pensamento. E se a gente for parar para pensar os primeiros processos de representação em música no Ocidente, a gente chega lá no século XI, com Guido d'Arezzo, que foi um dos primeiros a iniciar a sistematização gráfica da representação sonora, que seria a partitura. Então, a música ela pode ser um objeto em si, considerando essa via de entendimento. Enquanto um objeto, ela vai ter as suas partes constituintes, né? Um dos processos de representação possível da música enquanto objeto é a grafia. E a grafia se condensa no que a gente chama de partitura, que seria nada mais que um grande mapa de sonoridades, um grande guia de sonoridades. Só que uma coisa é você pegar o mapa da cidade de Varginha, por exemplo, do centro de Varginha, e outra coisa é você percorrer as ruas daquele centro, né? A partir de uma representação geográfica, espacial, que seria o mapa, você tem uma impressão daquela localidade. Outra coisa é você percorrer as ruas, conhecer as pessoas, interagir com o espaço à sua volta. E é nessa perspectiva que alguns teóricos da música mais recentes observam a música como uma prática, como um fazer. Um dos expoentes desse pensamento seria o norte-americano chamado Christopher Small. E o que ele fala para a gente? Ele começa a observar que música, né, vai além dos objetos, dos instrumentos, da papelada da partitura. Música é uma ação, música é um fazer. Tanto que ele sai do conceito de music para musicking, transformando numa ação, num verbo.
Observar a música como prática, assim como percorrer o centro da cidade, ao contrário de só olhar o mapa daquela cidade, traz para a gente outros ganhos de conhecimento, traz para a gente outras relações com aquilo, né? Por exemplo, nessa imagem à direita, a gente vê um palco, né, de um show de música popular, né? E esse espaço onde está organizado essa prática musical tem uma delimitação física. Tem pessoas que assistem, elas são conceituadas enquanto plateia, audiência de uma forma geral, e tem pessoas que executam algo musicalmente. Tem um baterista, um guitarrista, uma cantora, um baixista, um tecladista, não é mesmo? E elas ocupam um espaço físico diferente. A plateia, de certa forma, é indistinta. Não existem tantas funções ali na plateia. Todos são espectadores, né? E eles assistem àquela representação musical. Eles podem se organizar espacialmente. Pode ter gente em camarote, pode ter gente, por exemplo, na famosa pista, né? Que é na altura do palco. Né? Essa organização espacial, ela não é à toa. Né? Ela foi escolhida, seja por uma tradição de representações musicais, onde você tem uma divisão plateia-palco, seja por quais motivos forem, ela foi escolhida, foi determinada. Se ela foi determinada, significa que há um direcionamento. O que pauta esse direcionamento? Por que essas pessoas não estão em roda, por exemplo, num contexto de um samba, onde as pessoas se misturam, onde às vezes você tem uma mesa onde tem várias pessoas tocando, bebendo cerveja, comendo alguma coisa, e os músicos ali em volta, cantando, tocando, as pessoas sambando. É um contexto completamente diferente, não é? Então existem escolhas. Essas escolhas são culturalmente fundamentadas. Essas escolhas, elas partem de um local sistematizado de abstrações, né? Por que que o baterista fica lá no fundo do palco? Né? Por que que ele não fica na frente? Por que que a cantora ou o cantor não está no meio da plateia e sim no palco? Isso são decisões, né? Se a gente volta lá no David Byrd e o Kenneth Glogg, são esses dois autores que a gente olhou, se a gente abstrai o conceito deles sobre música como linguagem, a gente vê que música pode ser entendida como um conjunto de estruturas de sentido. Por que que o baterista está atrás e não na frente? Por que que aquelas pessoas estão ali indistintas na plateia? Um conjunto de estruturas de sentido que são geográfica e historicamente específicas, né? Sempre se ocorreu música dessa forma ou há 5.000 anos atrás era diferente? Historicamente específico. Hoje em dia, a música se dá da mesma forma em toda a parte do globo? Geograficamente específico. Né? Então, um conjunto de sentidos, de estruturas de sentido, empregadas de maneira culturalmente fundamentada. Ou seja, existe algo que fundamenta essa organização do espaço, aquilo que é realizado. Vamos voltar aqui rapidinho. Então, nesse sentido, gente, é interessante a gente pensar que música pode ser considerada um objeto manipulável, no sentido de eu conseguir compor, recompor, construir, desconstruir, brincar. Sim. E é uma perspectiva já um pouco mais tradicional de se observar a música. Né? Música pode ser entendida como uma prática? Também. Que vai operar numa cultura específica, com conceitos específicos. Né? O que vai determinar que um solo de guitarra vai entrar no meio da música, no início da música, no final da música? O que vai determinar a utilização da própria guitarra e não de um violino barroco ou de uma flauta andina? É a cultura onde aquela prática está inserida. Antes da gente avançar, ficou claro até agora esse início do nosso conceito de música como linguagem? Beleza. Beleza. Ótimo. Ótimo, gente. Beleza. Lembrando sempre que quando surgir uma dúvida, né, levante a mão, abre o microfone, interrompa a hora que você quiser. Né? O objetivo aqui é que você se aproxime
sempre do que há de mais novo, mais bem elaborado dentro da teoria, não é? Para a gente fundamentar a nossa prática, né? Prática sem teoria é experimentação livre, pura, né? E teoria sem prática é viver numa torre de marfim, não fazer nada, né? Vamos lá. Então é sempre bom ter os dois. A gente vai ver agora, gente. Mentira. Antes da gente prosseguir. Então, todas essas relações, né, que seriam a divisão do espaço, as roupas que as pessoas usam, o tipo de sonoridade que é produzida, quando é produzida, por quem é produzida e por que é produzida, vai, de certa forma, se correlacionar a esse sistema de abstrações, esse sistema, esse banco de dados mental que todos nós acessamos, construímos, compartilhamos, alteramos, né? Por exemplo, incendiaram a estátua do Borba Gato lá em São Paulo, né? Antes da gente entrar na discussão, eu deixo isso aí para os meus colegas historiadores trabalharem com vocês. Antes da gente entrar nessa discussão, a imagem do que seria o Borba Gato, por exemplo, compõe esse grande sistema de abstrações e representações que a gente chama de cultura brasileira, né? Nós queremos ter isso ou não queremos ter isso na nossa memória? Nós queremos contextualizar isso, nós queremos, não é? Isso é um exemplo para a gente entender como que essas abstrações elas ocupam esse grande sistema interconectado de ideias, de abstrações, comportamentos, de forma geral. O que a gente viu na semana passada, né, e nas últimas aulas, que isso a gente pode chamar de cultura. Então, nessa cultura específica, pode ter a ideia de suavidade, agilidade, intensidade e tantas outras que a gente possa imaginar. Essas abstrações elas podem se representar através de um solo de guitarra, de uma escultura, enfim, de várias maneiras ela pode ser materializada. Através da do meu corpo, dos gestos que eu emprego, eu consigo apresentar isso para as outras pessoas, um processo comunicativo, interpretativo, essa grande informação cultural que eu apresentei. Beleza. Se a gente correlaciona isso à ideia de música como linguagem, linguagem como sistema, significa que toda e qualquer apresentação que a gente entende como musical comunica coisas para além do sonoro. Significa que uma canção não é somente uma canção, não é? Assim como um quadro não é somente um quadro, seja bonito, feio, novo, velho, não importa. Nunca é um objeto neutro, que tem uma certa imparcialidade descompromissada, né? Ele sempre expressa o seu local de produção, a mentalidade que estava vigente à época, o seu contexto de realização. Por quê? Porque ele vai se basear e fundamentar nesse grande sistema que a gente entende por cultura, não é? Nisso, a gente vai ver agora, como exemplo, em duas etapas, não é? De como que, musicalmente, isso pode ser entendido. Nesse primeiro momento agora, a gente vai analisar uma prática ritualística do povo Ayampara, que é um povo lá da Bolívia, um povo andino da Bolívia. Em dois momentos, né? Que são duas festas que foram registradas pela Rosalia Martins, que foi uma pesquisadora que registrou isso. Essa prática, hoje em dia, era tombada pela Unesco enquanto patrimônio material, tradição e cultura, não é? E ela diz respeito à interação, ou jeito que o povo Ayampara pensa a realidade. E como que esse povo manifesta o pensamento de realidade, a compreensão de realidade, através de um conjunto muito específico de elementos. A roupa, os sons que eles produzem, a maneira que eles se deslocam no espaço, o que eles comem, onde que eles estão, em qual momento do ano eles estão, tá? Então, no primeiro momento, é uma festa onde o povo Ayampara vai celebrar a fertilidade do período da chuva, e num segundo momento é quando o povo Ayampara vai ritualizar o período da seca, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, parece que tem algum probleminha.
esse foi o primeiro momento, que é uma festa onde eles estão ritualizando o período de fertilidade, uma relação com a natureza, né, que vai determinar como que eles estão dançando, o que eles estão produzindo, né? Num segundo momento, é outro período da estação do ano. E eles vão realizar outras simbologias, eles vão apresentar, né, outras imagens e ideias mentais que eles têm a respeito do período da seca, né? Você já tinha escutado o povo Ayampara? Escutado falar do povo Ayampara? Vocês conheciam a prática deles? Beleza. Legal. E é um povo vizinho nosso, né, lá na América Latina, de uma forma geral, né? São bolivianos. Por que eu fiz essa pergunta? Para a gente responder ela um pouquinho mais para frente com uma provocação, tá? É muito específico, né, conhecer a cultura Ayampara, né? Mas isso demonstra também que é uma cultura diferente da nossa, né? Que parte por outros princípios ou outras diretrizes e prerrogativas, né? Existe um outro gosto ali no meio, né? O gosto por aquele tipo de sonoridade, o gosto por aquele tipo de alimento, né? Enfim, pela vestimenta específica, né? Ou seja, todos esses elementos vão basear numa maneira como os Ayampara interpretam as coisas do mundo, não é? Se a gente fosse olhar os Ayampara através da música que eles fazem, através de uma perspectiva mais tradicional, né? Através de uma perspectiva que considera a música como um objeto, a gente poderia classificar os instrumentos que estão sendo utilizados, a maneira como o som é projetado, como que a gente pode representar graficamente esse som, não é? Quais são as estruturas de sentido que aquela música pode denotar, não é? Agora, se a gente olha, né, a cultura Ayampara e a música que eles produzem através de uma perspectiva contextual, né, tentando localizar essas abstrações mentais que são apresentadas no momento que eles estão ritualizando algo, no momento que eles estão dançando e tocando e cantando, né, a gente vai ver que existem diretrizes específicas, existem parâmetros que coordenam toda essa lógica de apresentação, que pode ser diferente da nossa. Não significa que não exista, não é? A Rosalia Martins, que foi a pesquisadora que registrou isso, refletiu isso e levou até a Unesco, e a Unesco, de certa forma, reconheceu, olha que a própria divisão do espaço que eles utilizam vai simbolizar o entendimento de mundo dessa cultura indígena andina. E olha só que interessante. É um tipo de cultura que olha para as coisas do mundo, as experiências da realidade, e pensa em dualismo, em espelhamento. Claro que esse tipo de representação, esse tipo de imagem mental, esse tipo de símbolo, significado, estrutura de sentido, claro que isso ia estar presente numa expressão do entendimento de mundo Ayampara. Isso está na música deles. A disposição dos instrumentistas nesse semicírculo está correlacionada à maneira como aquele povo entende a organização do mundo. Olha só que interessante. Não é só a sonoridade, se está afinado ou desafinado, não é?
Será que o conceito de afinado cabe nessa cultura? De onde vem o conceito de afinar um instrumento, tocar afinado? Será que não vem de uma produção europeia? Esse povo é europeu? Não, esse povo é andino-boliviano de descendência ameríndia, povo original da América. Então vai partir por outros pressupostos. O que importa? A ordenação física do espaço. Tem um espelhamento que vai retratar a maneira como eles entendem o universo, como eles entendem as hierarquias sociais, não é? Outro exemplo. Eu perguntei sobre se vocês conheciam a cultura Ayampara ou não. Porque agora a gente vai ver um trecho de um filme onde a cultura europeia, austríaca, da ópera do século XVIII é apresentada. Tá? E eu tenho certeza que isso vai estar mais próximo do universo de vocês do que a cultura Ayampara. E depois a gente reflete por quê. I don't know when I met Val. There she stood, on stage for all to see, showing off her degree, songbird she was. Já escutaram falar de Mozart? Vocês já tinham escutado falar o nome Mozart, gente? Não? Nunca ouviram falar o nome de Wolfgang Amadeus Mozart? Ah, o Miguel falou que sim. Ah, agora que chegou. Por que a gente conhece Mozart e não conhece a cultura Ayampara? Alguém consegue responder? O senhor tá me ouvindo? Tô sim. Posso tentar? Claro. Eu acho que é porque na colonização, por exemplo, houve um predomínio da cultura europeia, que foi meio que imposta a quem já estava aqui. Exatamente. E esse tipo de processo, de certa forma, ele perdura, né? Ele não necessariamente é político, de ter uma vinculação de dependência política, né? Não somos colônia de nenhum outro país. Economicamente, talvez sim. Agora, epistemologicamente, que é o conhecimento, construção do conhecimento, a gente tem, né? A gente tem vinculações coloniais até hoje. Por isso que a gente conhece Mozart e não conhece a cultura Ayampara. Por isso que a gente conhece Mozart e não conhece a esposa de Bach, que também era musicista. São silenciamentos progressivos, né? O tornar invisível, não dar a voz, é uma prática comum no processo de construção, né? O Gabriel falou que o nosso povo foi educado na visão europeia. Exatamente, não é? E esquecemos de outras práticas e outros comportamentos. Mas por que isso é interessante, gente? Primeiro, porque é uma provocação para vocês levarem para o resto da vida, né? Tanto agora, nesse momento de aprendizado formal, quanto para outros momentos, que é refletir de onde que vem esse conhecimento que eu estou adquirindo.
como que esse conhecimento foi produzido. Tem relações também de poder e força ali por trás, né? Mas por quê? Expressar uma relação com o mundo e um entendimento do mundo muito específico não é uma prerrogativa também dos povos Ayampara. Afinal de contas, é uma prerrogativa nossa humana, não é? Então, seja na Áustria do século XVIII, seja na Bolívia andina do século XXI, né, os seres humanos vão estar representando questões da sua cultura. E cultura é predileção, preferência local, né? Sob o ponto de vista da música como um objeto, essa ópera de Mozart pode ser grafada, representada em um mapa sonoro, que vai utilizar de símbolos específicos para representar uma prática. De novo, isso é um mapa da performance, isso não é a performance em si, não é a prática. Assim como o povo Ayampara também tem as suas escolhas e também expressa seu entendimento de mundo, a cultura vienense do século XVIII também, não é? Por exemplo, nesse trecho do filme, que é uma retratação, uma representação muito coincidente, né, com os relatos históricos e talvez com um tipo de prática até hoje, existe uma divisão clara entre pessoas que assistem e pessoas que executam algo, né? E essa divisão se dá até no espaço entre esses indivíduos. Então você teria uma plateia que assiste calada, calma, sem falar nada, sem participar, sem dançar, sem comer, né? Existe um outro conjunto de indivíduos que executam contextualmente determinadas sonoridades. Esses indivíduos também são organizados por função. Você tem um violinista, o fagotista, o flautista, e você tem alguém que coordena essa lógica total, né? Seria o regente. A plateia, por sua vez, também tem uma organização, né? A gente pensa lá em Viena no século XVIII, né? Na Áustria do século XVIII, em Salzburg no século XVIII, você vai ter um monarca. Você vai ter ali um indivíduo de destaque naquela sociedade, uma sociedade do antigo regime, né? Estados absolutistas, de uma forma geral, europeus, né? Então, você vai ter um indivíduo central e orbitando esse indivíduo, você vai ter pessoas de maior ou menor projeção na sociedade. Então, também tem um tipo de organização que está expressando na distribuição dessas pessoas na plateia. E o espaço onde eles estão também é culturalmente fundamentado. O que essa ópera clássica lá de Salzburgo, Viena, no século XVIII, traz para a gente? Que são representações da própria sociedade, do próprio entendimento da sociedade. Assim como a cultura Ayampara olha para o mundo e entende o mundo de uma forma dualística, espelhada, os austríacos, os povos germânicos de uma forma geral. E se a gente pensa na Europa, enquanto lá para o século XVIII, no antigo regime, e finais do antigo regime, também tem um tipo específico de sociedade que eles pensam. Então, o teatro vai estar organizado dessa forma. Existem pessoas em camarotes, existem pessoas na plateia, existe o mais importante de todos, que seria o rei. Existe um palco onde você tem uma cantora com outros intérpretes, enfim. Isso são janelas de entendimento para a gente compreender culturalmente o que está acontecendo quando as pessoas fazem música. Uma das possíveis respostas seria que o entendimento de música como uma linguagem parte da premissa de que suas estruturas de significado, a maneira como a música é apresentada e organizada, né, essas estruturas se vinculam com outras esferas de entendimento sociocultural, com outras esferas de entendimento do que é sociedade, como as pessoas se organizam, e o que é cultura, o que ocorre disso. Então, essas estruturas elas vão se portar como representações. Elas vão representar o quê? A ideia de mundo, a ideia das estruturas hierárquicas da sociedade, dos espaços de sociabilidade, dos espaços de interação possível, né? Essas representações elas podem ser realizadas tanto em uma tradição gráfica notacional, escrita, né? Existem culturas ágrafas, existem culturas que passam o seu conhecimento ou desenvolvem conhecimento através da oralidade, não da escrita. Não é? Essas representações elas podem ser tanto graficamente, ou seja,
pode-se olhar a música enquanto um objeto, né? Quanto por outras estratégias de apresentação, seja um conhecimento oral, seja na fala, seja em outros processos que vão se apresentar enquanto representativos de um entendimento cultural do mundo, da sociedade, de si mesmo, do outro, né? Aí a gente volta naquela pergunta do porquê que a gente conhece Mozart e não conhece a cultura Yampara. Quais são os hábitos que nós estamos repetindo, né, de certa forma? De qual maneira a gente entra em contato com o conhecimento, essa representação de visão de mundo? Essa é a chave de entendimento para a gente chegar na conclusão de música como uma linguagem ou música e linguagem. Música como linguagem porque ela se fundamenta nessas estruturas de sentido que se correlacionam não somente com a sonoridade que é produzida, né, mas com a cultura onde aquilo ocorre. E música e linguagem, porque a música também tem uma estrutura específica de sentidos que podem ser entendidos enquanto um objeto manipulável. Nesse nosso bimestre, nosso segundo bimestre, que o nosso tema é música, e essa paulada que vocês tomaram na cabeça agora, que a gente vai processar isso ao longo do nosso bimestre, a gente vai manipular a música. A gente vai compor através de uma plataforma do Google que chama Songmaker. Genial, super simples, muito bem pensada. Agora, que tipo de música que a gente vai fazer? Quais que são as escolhas? Não é? Isso a gente vai debater também. Uma organização específica de sons, sejam eles quais forem, tem uma intencionalidade ali por trás, que vai expressar culturalmente quais são as escolhas e as predileções de cada um de vocês, não é? A música pode ser entendida como um objeto? Pode. Pode ser manipulada? Pode. Pode ser reorganizada? Pode, evidente, claro. Assim como ela também pode ser entendida enquanto uma prática, que vai estar em determinada cultura, em determinadas especificidades, né? Seja os Ayampara, que estão, de certa forma, um pouco mais distante para a gente, por causa de um processo colonial por qual passamos, seja uma ópera clássica, uma sinfonia, ou uma canção que você escuta no Spotify, né? Certo, gente? Olha, até agora alguma dúvida? Não? Semana que vem, a gente vai começar a pensar os nossos processos composicionais e experimentais em música, fazendo um estudo de caso. A gente vai comparar uma prática que acontece hoje em dia na Bahia, no município de Serra Preta, que é uma prática de canto de trabalho de lavradores. E por que isso é interessante? Diferentemente de tradições, né, mais europeias, né, ou até exportadas para a América do Norte, de uma forma geral, do que a gente chama de ocidental, né? Diferentemente disso, a memória daquele povo está preservada no canto. É um povo que, no momento que está processando milho, descascando milho, debulhando milho, eles acionam um banco de dados de memória, né, de um passado de resistência quilombola, para apresentar canções. Essas canções, elas se materializam, né? Essas ideias, essas abstrações que estão na cultura deles, se materializam através do canto. Não é somente cantar e trabalhar, é acionar o museu, é apresentar a memória ali na hora do canto. E a gente vai ver como é que a organização espacial deles, o local onde esses lavradores lá de Serra Preta, na Bahia, a descendência quilombola africana deles, como é que isso está representado em quadros e gravuras do início do século XIX.
Ou seja, a gente vai ver ancestralidades, a gente vai fazer um estudo de caso, né? Hoje a gente viu essas propriedades, viu que as práticas musicais elas podem ser entendidas como culturalmente fundamentadas em sistemas organizados de sentido, né? Vamos fazer um estudo de caso e depois vamos compor, tendo em vista que a gente vai estar afinado, agora no bom sentido, com esses conceitos para a nossa prática. Tá bom? Mais alguma questão, gente? Ó, pessoal, eu gostei muito da aula de hoje, tá? Vou baixar a nossa lista de presença aqui para ver quem entrou, quem não entrou, tá? Mas sempre fiquem atentos. Eu sei que esse horário é horário depois da aula, é horário um pouco mais puxado, mas a participação de vocês foi ótima, tá? Vamos manter esse pique que foi muito gostoso hoje, tá? Então ficamos por aqui. Um forte abraço para vocês, tá? Até a próxima aula. E vamos sempre pensar que nesses primeiros minutinhos vai ter uma chamada tradicional, tá bom? Boa semana para vocês, tá, meus queridos? Um abração para vocês. Tchau, tchau, gente.